O último episódio do Tudo Conectado repercutiu bastante, então a gente decidiu se aprofundar ainda mais nesse tema, que ainda gera muita conversa. Se no programa anterior a gente falou de diversidade feminina no mercado de trabalho, agora a gente vai trazer um olhar para a diversidade racial feminina dentro do mercado de trabalho, um assunto urgente e que exige altíssima atenção. Para fins legais, o Estatuto de Igualdade Racial estabelece que são consideradas pessoas negras as que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pelo IBGE. No Brasil, mulheres negras representam cerca de 27,8% da população economicamente ativa, mas estão desproporcionalmente empregadas no setor informal em trabalhos precários, de acordo ainda com dados do IBGE. Em 2021, as mulheres negras brasileiras recebiam um salário médio de R$ 1.500, enquanto as mulheres brancas recebiam R$ 2.500. Essa disparidade é ainda maior quando comparada a homens brancos, os quais a diferença chega a 57%. Mas tem como mudar esses dados e hoje a gente recebe no Tudo Conectado pessoas que trabalham ativamente para isso. Para abrir esse papo e conduzir comigo essa conversa, eu estou aqui com a Marina Bertolucci, que lidera o departamento de ESG da Tecban, além de ser a responsável pelo time de pessoas da empresa. Marina, tudo bem? Bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigada mais uma vez pelo convite. Uma honra estar aqui. Vai ser uma conversa e tanto, com pessoas tão potentes aqui ao meu lado. Por sucesso do programa anterior, Marina voltou. E Marina, no episódio anterior a gente falou sobre a importância de homens serem aliados na luta por igualdade. E quando a gente traz o recorte racial para a mesa, você atua nesse papel de aliada. Como é que você se enxerga nesse papel, principalmente sendo líder de ESG e de pessoas dentro da Tecban? Ser responsável por essa área já é a responsabilidade, né? Não dá para fechar os olhos para os temas, né, Cris? Meninas, olhar para isso e agir, né? Protagonizar, criar programas, encontrar qualquer oportunidade que se tenha para falar sobre esse assunto dentro da companhia. Então, como área de recursos humanos, ainda tem um facilitador, porque eu consigo influenciar nos processos seletivos, nos processos de méritos, nos processos de promoções, em reuniões com outros homens que também podem ser aliados. Então, além de ser, claro, uma posição desafiadora, né, porque é uma agenda que eu quero trazer, né, para dentro do grupo, e é uma agenda que a gente está trazendo, eu acho que tem muita oportunidade de influenciar. Então, o meu desafio é sempre tentar ocupar ao máximo os espaços que eu tenho para falar sobre essa diversidade, sobre equidade dentro da companhia. Muito legal. E para essa conversa a gente trouxe duas convidadas incríveis. Aqui ao meu lado está a Alessandra Benedito, que é vice-presidente de equidade da Fundação Lehman, foi coordenadora de diversidade da Escola de Direito da FGV, é coordenadora do Comitê de Diversidade, professora e pesquisadora no Núcleo de Justiça Racial, junto à FGV, é do Comitê Consultivo de Diversidade e Inclusão do Grupo Carrefour, TEDx Speaker, muito mais. Alessandra, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Sou eu quem agradeço pelo convite, por esse honroso convite, pela possibilidade de estar aqui hoje para discutir um tema que é tão importante e tão emergente. Obrigada. Boa. E aqui, na frente dela, está Dani Matos, cofundadora e sócia na Indique uma Preta, uma consultoria que busca transformar as relações e os espaços corporativos, conectando pessoas negras ao mercado de trabalho. Dani, que legal você está aqui com a gente, bem-vinda. Obrigada, Cris, obrigada pelo convite, estou super animada para essa conversa, quero aprender bastante e contribuir para a discussão também, acho que vai ser bem rica. Muito legal. A gente sempre começa todos os programas do mesmo jeito, que é a gente aprendendo sobre a vida de vocês, como vocês chegaram até aqui. A nossa veterana aqui, Marina, participou do programa anterior, quem não viu, confere aí nosso canal do YouTube. Como é que você chegou até aqui, Marina? Conta a sua história, a sua trajetória profissional, até chegar nessa cadeira. Vamos lá. De novo, um prazer estar aqui, né? Repetente, como alguém falou aqui. Sucesso. Exato. Mas vamos lá. Estou há
mais de 20 anos nessa jornada dentro de recursos humanos, dentro dessa agenda de ESG, que veio mudando de nome no longo do tempo, né? Responsabilidade socioempresarial, responsabilidade social, valor compartilhado. Acho que não importa o nome que vem, o importante é o foco que a gente precisa trazer para o tema de forma recorrente, né? Sou mãe da Olivia e da Luana, 2 adolescentes aí, que estão me acompanhando nessa jornada também. E é isso. Já falei um pouco no outro, acho que Isso, fica aí vamos pra deixar as convidadas falarem hoje, Cris. Boa! Alessandra, e você? Como é que você chegou até aqui? Pergunta difícil essa, hein? Você, o seu currículo aqui, só o seu currículo aqui já deu metade do programa. Pergunta difícil essa. Bom, eu acho que tem uma coisa importante que é a conexão entre a educação no início da escolha. Então, eu fiz magistério, fiz direito e fui a primeira pessoa da família a frequentar a universidade. Fiz a faculdade de Direito. A faculdade de Direito me deu a oportunidade de começar a advogar. E eu acho que tem uma coisa importante desse momento e desse tempo, que é a descoberta do que é ser uma pessoa negra em espaços que são espaços eminentemente brancos, né? E eu acho que, sendo uma mulher negra periférica, estando na periferia, demora um pouco para você entender de que forma que você é impactado pelo processo de existir em espaços que são espaços de branquitude. E com isso, foi dentro desse espaço e como advogada no Mackenzie e que eu depois fiz mestrado, fiz doutorado e fui fazendo a minha formação e passo então a compatibilizar a função de advogada e de professora e de entender isso enquanto pesquisadora, e a vida foi seguindo e as oportunidades foi surgindo e eu fui de um espaço para o outro, dentro da OAB, dentro de instituições privadas, alcançando outros lugares para lecionar, até o último processo seletivo, que esse faz 3 meses, que é o que eu me torno então vice-presidente de equidade da Fundação Lehman, mas foram várias paradas no percurso. Legal. E você, Dani? Como você? Eu e Dani trabalhamos no mesmo lugar, mas em momentos diferentes, mas Sim. eu não vou dar spoiler aqui. Como é que você chegou até aqui? Foi uma trajetória também. Eu sou filha do Gilmar e da Heloísa, e eu acho que esse é um ponto de partida assim, fundamental na minha trajetória, na minha história. Eu sou do interior de São Paulo, de São José dos Campos, e aí, depois de uma trajetória também fora do Brasil, para poder ter uma vivência fora, aprender inglês e vivenciar outras culturas, eu venho para São Paulo quando eu ganho uma bolsa de estudos. Eu sou comunicadora, sou relações públicas, e aí a minha carreira se deu trabalhando para marcas dentro de agência de publicidade. Cheguei a trabalhar em escritórios de marketing também, do que a gente chama de cliente, né, dentro das agências, mas sempre com essa questão da diversidade ali, pulsando do propósito em tudo que eu fazia, né, trabalhando com publicidade. A gente começa a perceber um pouco da disparidade que existe entre os times de comunicação, na formação desses times, no investimento de marca, que sempre é milionário, para onde esse dinheiro vai. E eu comecei a trabalhar em campanhas, percebendo que as pessoas negras eram representadas nas campanhas, e dentro das agências eu era ali a única pessoa que estava nas mesas de discussão, tomando decisões estratégicas, e a conta não fechava ali para mim. E aí, na minha trajetória também de me entender como mulher negra, em espaços de branquitude, como a Alessandra bem trouxe aqui, né? E a gente vai tendo essa tomada de consciência e entendendo como isso não é uma questão individual, mas sim estrutural, a gente vai querendo se movimentar, né? Para querer fazer alguma coisa sobre isso e mudar a nossa realidade. E paralelo à minha carreira de comunicadora, eu criei um grupo no Facebook chamado Indique uma Preta. Porque nos lugares que eu trabalhava, eu percebia que sempre começava uma pessoa nova num cargo muito legal. E falaram assim, fulano tá começando aqui com a gente, foi Cicrano que recomendou, essa pessoa indicou. Aí ia ver as pessoas, elas eram super parecidas, tinham estudado na mesma faculdade, tido os mesmos acessos e privilégios, às vezes elas eram até amigas no ciclo social delas. E aí eu falei, quer saber? Na próxima vaga que surgir aqui, eu vou indicar uma pessoa também.
E aí criei um grupo no Facebook chamado Indique uma Preta para poder divulgar essa vaga. E aí 7 anos depois estamos aqui, né, com esse grupo do Facebook se tornando aí uma consultoria que já existe de forma independente há 5 anos. Temos mais de 70 clientes, temos aí um time, né, de 7 mulheres pretas que trabalham junto com a gente para fazer esse impacto, né, essa movimentação acontecer. E estou super feliz de estar aqui contribuindo de novo com a discussão e dividindo com vocês um pouco do nosso trabalho também. Muito bem. Na abertura eu falei uns números que, né, quando a gente joga os números assim, assustam muito. No programa anterior a gente já trouxe números só de homens e mulheres e que a estatística do IBGE, né, deveria ser meio a meio e não é meio a meio nem em posições, de qualquer posição no mercado de trabalho e pior ainda em posições de liderança. Aí na abertura desse programa aqui a gente trouxe outras estatísticas que também não batem na distribuição da população. Qual é a leitura que vocês têm para esse cenário de diversidade racial feminina no mercado de trabalho? Como é que a gente veio parar aqui? Eu acho que a primeira coisa, quando a gente pensa em interseccionalidade entre raça e gênero e os impactos disso no mercado de trabalho, eu acho que a gente precisa lembrar que a gente vive numa sociedade que é racista em transformação e que a gente vive numa sociedade que é sexista, machista, entre outras características de marcadores de diversidade que podem impactar e que impactam de uma forma muito severa na vida de trabalhadoras negras, né? Então eu acho que a gente tem todo um histórico de um país escravocrata no qual às vezes a pessoa fala assim, quando as mulheres entraram no mercado de trabalho, quando você olha para mulheres negras, elas nunca saíram desse lugar. Pode não ter sido do mercado, mas elas efetivamente nunca deixaram de trabalhar, né? Enquanto condição de escravizada, fosse depois de um processo de abolição ou durante o processo de abolição que elas tinham papéis primordiais de realizar as tarefas que eram os trabalhos domésticos ou inclusive eu brinco que elas funcionavam inclusive como pombos correios seguros que levavam recados de um lugar para o outro de longas distâncias, fomentando paz ou guerra com o trabalho e com o suor do rosto delas. Então quando você olha para mulheres negras, esse espaço de sair na verdade nunca pertenceu a elas, mas esse espaço de entrar de verdade no mercado de trabalho e de gozar com plenitude, de estar nesse tempo e nesse espaço, sempre foi sonegado ou precarizado. Então, mulheres negras, quando elas estão na formalidade, elas correm o risco da precariedade do trabalho, e isso quer dizer, tem uma série de consequências de natureza objetiva e subjetiva que a gente pode compartilhar aqui nas respostas, e quando ela está fora do mercado de trabalho, na condição de informalidade ou na condição de uma precariedade que gera vulnerabilidade social e econômica, elas são impactadas, e eu brinco que quando a gente tem um gráfico de barras, o gráfico de barras, ele dificilmente vai se mover nas extremidades, que é onde você tem homens brancos e onde você tem mulheres negras. Eu acho que para um começo de conversa é isso, um excelente né? começo. Isso me lembra exatamente até um ponto que eu ia falar sobre essa questão, né, das mulheres negras no mercado de trabalho, é que essa inserção se deu quase que de forma compulsória, né, por sobrevivência. Então, quando as mulheres brancas iam lutar pelo sufrágio feminino, ou iam lutar pelo direito de estudar, como a Alessandra bem falou, as mulheres negras já estavam, né, no mercado de trabalho ali se movimentando como empreendedoras, como mulheres que articulavam ali mercado de bens de consumo no século XIX, no século XX também. E hoje é muito curioso, até trabalhando com recrutamento e seleção de pessoas negras, que a gente recebe briefings do tipo, a gente precisa de uma pessoa que tenha espírito intraempreendedor para essa vaga, ou então a gente precisa de makers para essa posição. E isso é uma coisa que agora está em tendência na hora de buscar pessoas, mas as mulheres sempre foram fazedoras, né? As mulheres sempre foram intraempreendedoras, empreendedoras e nunca receberam esse reconhecimento. Então, como a gente chegou até aqui, eu acho que as mulheres negras sempre estiveram aqui, né? O problema foi a visibilidade e o lugar em que essas mulheres tiveram. Boa. Como a gente traz essa representatividade para o mundo corporativo, Exato. né? Para isso que a gente está falando de entrada no mercado de trabalho dentro desse recorte que você trouxe, né? Trazer para o ambiente de trabalho, porque nós estamos falando de potência, nós estamos falando de intraempreendedorismo, nós estamos falando
de características e que hoje a gente chama de competências que estão presentes, né? Como é que a gente abre caminho para trazer essas mulheres para dentro do ambiente de trabalho e fazer as empresas se movimentarem e trazer, de novo, a palavra às vezes fica até meio batida para potência, mas é isso, né? É trazer essa potência para as empresas entregarem seus resultados e trazer essa formalidade também dos empregos, né? Até nas salas de tomada de decisão que você falou legal, está sendo representado, está sendo pensado como consumidor, mas não como tomador de decisão. Mas vocês veem uma evolução desde que vocês duas começaram a trabalhar nesses temas de como isso está sendo tratado em empresas ou na sociedade. Eu tenho essa coisa de que às vezes eu me pego achando que nada muda, eu, sei lá, estou reclamando de alguma coisa na sociedade, na internet e tal, e eu paro, não, calma, a história segue seu rumo e as coisas vão mudando. Vocês estão otimistas enquanto a isso? Vocês já viram mudanças? Como é que vocês estão nesse cenário? Começar? Pode começar. Sim, a gente vê mudanças. A gente não vê mudanças na velocidade que nós gostaríamos, e a gente não vê o senso de pertencimento acontecendo do jeito que nós gostaríamos. Então, eu acho que a gente tem mudança, e essas mudanças, elas são mudanças que devem ser observadas, elas devem ser estatisticamente contabilizadas, e a gente tem que pensar em que a gente evoluiu, para onde estamos evoluindo e em que condições essas mulheres estão. Eu lembrei, enquanto a gente falava aqui de empreendedorismo, né? Se vocês me permitem, eu vou contar uma história, prometo que ela vai ser bem curtinha e vai ser daquelas que a gente conta milagre, mas não pode contar o santo, de jeito nenhum. Há 2 semanas atrás, uma pessoa me perguntou assim, você vem fazer uma palestra? Você vem fazer uma palestra sobre sustentabilidade e a gente precisava de uma mulher negra para poder estar tratando sobre o assunto, e o seu currículo e o seu perfil. Gente, fez tanto elogio. E aí foi, a gente vai marcar a segunda reunião para a gente conversar sobre o tema. E eles queriam olhar para a questão de mulheres negras dentro do mercado de trabalho, olhando para essa perspectiva de ESG. E aí foi uma conversa de mais de 40 minutos, e aí vamos marcar a próxima reunião. Você tem alguma dúvida? Eu falei, tenho. Como é que a gente acerta o pagamento? Quando é que eu te mando a proposta? O sangue da pessoa foi parar em algum lugar que eu não sei exatamente aonde é. E aí gaguejou, disse pra mim, é que eu gaguejei, e aí a pessoa disse pra mim, eu gaguejei porque a gente não tem o dinheiro, mas a gente pode conseguir. E pela primeira vez eu me senti fortalecido o suficiente para dizer o seguinte, eu trabalho de graça para quem não tem recurso, ou se de alguma forma isso for reverberar para outras pessoas e mudar a vida delas. Se a gente está falando de uma organização privada que tem recursos para poder pagar por esse serviço, não faz o menor sentido você me chamar para uma conversa de mais de 40 minutos, depois para uma palestra, quer dizer, e fora que eu ainda ia ter que passear até um determinado local, que não importa qual é, mas que demoraria pelo menos 2 horas para ir, 2 horas para voltar, sem trânsito, mais o tempo que eu iria ficar lá para poder gravar. E você quer que eu faça isso gratuitamente? E eu contei isso tudo, e eu acho que essa história você já deve ter vivido, e a gente já ouviu essa narrativa um punhado de vezes, então a gente evoluiu, a gente caminhou, mas em diversas circunstâncias, esse senso de igualdade, de pertencimento, de cuidado, ele ainda está muito longínquo, porque como você chama alguém para trabalhar, e você acha que essa pessoa já ganhou o prêmio que é de estar com você, então eu não preciso remunerar essa pessoa. E eu trouxe esse exemplo, mas a gente provavelmente tem uma coleção deles aqui para trazer sobre esse processo, mesmo quando a gente olha para mulheres que estão numa posição de liderança ou que estão numa posição em que avançaram. E quando a gente olha para isso a partir da nossa perspectiva, você imagina as pessoas que a maior parte ainda não conseguiu ter recursos e tempo para avançar e conseguir dizer isso numa mesa. E às vezes a gente olha e fala assim, mas eu não vou dizer não, porque essa pode ser a oportunidade de uma fotografia, essa pode ser a oportunidade de eu ser chamada depois, e pode ser que não seja oportunidade nenhuma, porque só foi oportunidade para aquela pessoa de extrair o melhor daquele que está ali, daquela que está ali disponível para, e que talvez ela não seja chamada nunca mais. E a gente não está falando de uma organização que está fazendo trabalho social. A gente está falando de uma instituição que tem dinheiro e que faria um investimento muito maior se quem estivesse ali fosse uma outra figura que não fosse uma mulher negra. Perfeito, eu acho que isso só me traz a perspectiva de, respondendo a sua pergunta, Cris, de que a gente precisa qualificar
essa discussão, né? Então, qual é o tipo de melhoria que a gente está falando? A Indique surgiu, a Indique existe, né, já há mais de 7 anos, mas a gente vira uma empresa depois de George Floyd, de todas essas movimentações que a gente viu no mundo corporativo nos últimos 4 anos e que tem caído significativamente em investimentos, em volume de pessoas nos últimos anos também. Então, às vezes a gente ouve esse tipo de pergunta, mas não melhorou? Eu não tenho um monte de mulheres negras lá na minha empresa que estão trabalhando lá. Será que esse é o ponto final dessa conversa que começou em 2020, mas que é um problema desde que o Brasil é Brasil? Então a gente precisa se desafiar mesmo, como sociedade, como mercado de trabalho, para entender qual é o próximo desafio, o ponto que a gente precisa chegar quando a gente fala da inclusão, né, de mulheres negras, porque em quais condições essas mulheres negras estão psicologicamente falando, né? Será que elas têm as ferramentas para se desenvolverem? Será que elas estão psicologicamente seguras para trazer as suas ideias, para se posicionar, por exemplo, como a Alessandra se posicionou, né, ali naquela situação que ela passou? Eu trouxe alguns dados, eu posso ler aqui rapidinho? Numa pesquisa que a gente realizou com mais de 1.000 mulheres negras em todo o Brasil, a gente percebeu, né, como é que o mercado ele é afetado pelos vieses racistas e etc. E a gente descobriu que mais de 44% das mulheres negras já se sentiu constrangida em espaços com mais pessoas por conta de alguma piada, isso nos últimos anos. Mais de 37% das mulheres negras fazem alterações compulsórias sobre a própria aparência para se adequar ao espaço de trabalho, então no cabelo, na pele, na maquiagem, na roupa e etc. E mais de 49% das mulheres negras já se sentiram desqualificadas profissionalmente, mesmo tendo toda a formação necessária para ocupar tal espaço. Então, que melhoria é essa quando a gente fala, né, da inclusão de mulheres negras no mercado de trabalho? É uma contratação que resolve o problema? Ou são mudanças intencionais, estruturais, com projeções para o futuro, que sejam estratégicas, que vai ajudar a gente a tangibilizar essa melhoria? Não são programas, uma conversa que a gente teve no outro programa, Marina pode lembrar aí, de que se espera que a pessoa se adapte ao ambiente. Não, claro, aqui está, o seu emprego é só você se comportar, né? Acho que isso se aplica nessa história aqui também. Sim, me lembrou um pouco do último episódio também, porque a gente falou muito dessa questão da gente, como mulheres, né? Eu não sou uma mulher preta, sou uma mulher branca, e passei por muitas situações também, né? Claro que nós não estamos falando de nenhum momento de comparação, mas aí pelo fato de sermos 3 mulheres aqui sentadas à mesa e muito do que você traz, a gente, né, como mulheres passa. E eu acho que bem lembrado, não são ações pontuais, né? Não é porque agora a gente teve na Olimpíadas um pódio com 3 mulheres pretas, super potentes, vou usar de novo a palavra, que vai ser uma agenda que para aí, né, tem que ser recorrente. Missão cumprida, não, é recorrente, tem que ter estratégia, tem que ter plano de ação, tem que ter conscientização sim, tem que criar ambientes, né, psicologicamente saudáveis. O desafio é grande, mas eu vejo o fato da gente estar aqui sentados falando sobre o assunto, eu acho que já pode ser considerado não num conviés romântico, mas de que o tema está sendo olhado, né? Então, alguma melhoria já está acontecendo em relação a isso, né? De que não existia empresas ou comitês e tal, até, sei lá, quantos anos atrás, e agora... Então, os passos não são, como as meninas comentaram, na velocidade que se espera, mas alguma velocidade está tendo, né? Acho que a gente não está na inércia. Nisso eu sou bem ansioso, assim, eu falo, gente, já identificamos o problema, é só resolver, não, precisa, é uma lentidão e tal. Mas, Alessandra, você falou no seu currículo, você até contou a história, acabou recentemente na Fundação Lema, como é que é esse teu trabalho quando se fala de diversidade racial na Fundação Lema? A Fundação Lema trabalha prioritariamente com educação, e aí quando você pensa em educação, ela está trabalhando com alfabetização, está trabalhando com Fund 2 e trabalha com formação de liderança, além de educação superior, pensando em promover acesso a pessoas que queiram ter acesso ao ensino superior nas universidades, em algumas universidades do mundo.
E aí oferecendo bolsa, oferecendo condições para que isso aconteça. Quando a gente está falando da perspectiva, a perspectiva racial, na verdade, ela é uma perspectiva que vai permear todas as decisões tomadas dentro da Fundação Lehman, seja quando a gente incentiva a educação, pensando em ter crianças alfabetizadas ao final do 2º ano, seja quando a gente está falando de formação de lideranças e de lideranças que tenham condições de tomar melhores decisões e de tomar melhores decisões também pautadas em diversidade de gênero e diversidade racial, tendo a questão da equidade racial como um elemento que marca, na verdade, todo um processo decisório. E é uma construção que se faz todos os dias e que a Fundação incentiva, mas que depende efetivamente de um movimento de diversos atores sociais que cooperam para isso, né? E quando a gente fala de atores sociais, a gente está falando de associações, a gente está falando de movimento social, a gente está falando de representações dentro dos espaços de governo, a gente está falando de uma somatória de atores que estão o tempo todo trabalhando e trabalhando muito seriamente para esse processo de mudança, né? E o nosso papel é cooperar para que isso aconteça. Muito bom. Dani, você já começou a contar a história do Indique uma Preta, como surgiu, e é aquele famoso empreendimento que nasce de você resolver um problema que você, isso aqui é um problema, ninguém está cuidando desse problema, legal, vou criar uma coisa em volta disso. Como é que está hoje? Tipo, você até trouxe pesquisas aí. Hoje, como é que está atuando? Quais são as histórias que você já está vendo, que você olha e fala assim, legal, está rolando, é por aí, o caminho é esse. Cara, de histórias assim, a gente recebe sempre de pessoas que tiveram suas vidas, a vida de suas famílias mudadas mesmo, porque essas pessoas tiveram uma oportunidade de emprego. A gente tem hoje 2 pilares dentro da Indique uma Preta, que é a consultoria e comunidade. Então, dentro de comunidade, a gente trabalha fazendo rodas de conversas, workshops, bolsas de curso, para poder desenvolver as pessoas criativamente falando, em termos de como carreira também, né, como que consegue um emprego, fortalecimento mesmo e autodesenvolvimento para pessoas negras, sempre de forma gratuita, sempre será. Algumas vezes empresas patrocinam também, mas esse trabalho ele é majoritariamente feito de forma independente. Inclusive a Indique surgiu assim, quando eu criei aquele grupo do Facebook que eu falei, os primeiros trabalhos da Indique uma Preta foram em formato de rodas de conversa, para a gente tirar aquela discussão que acontecia de dentro do grupo para levar para a vida real, e isso se estende até os dias de hoje, né? Do outro lado, dentro de consultoria, onde a gente realiza o trabalho com as empresas, para que essas empresas também se desenvolvam para poder receber essas pessoas negras. A gente fala muito de que pessoas negras precisam se preparar para entrar no mercado de trabalho, mas as empresas também precisam se preparar e se desenvolver para incluir pessoas e trabalhar com a questão da equidade e diversidade. Então, dentro de consultoria hoje, a gente faz estudos e pesquisas para entender avanços e perspectivas da entrada de pessoas negras no mercado de trabalho. Então, inclusive, essa pesquisa que eu citei é uma delas, que fala sobre mulheres negras no mercado de trabalho. A última que a gente lançou esse ano fala de lideranças negras no mercado de trabalho. Uma que a gente lançou no ano passado se chama Raça e Mercado de Trabalho, que ainda não fecha. E agora a gente vai lançar uma outra também nos próximos meses, que fala da carreira de pessoas negras e ambientes criativos no mercado da comunicação. Então, tudo isso traz respaldo pra gente, robustez, pra gente avançar com os outros produtos que a gente tem também, né, de palestras, workshops, mentorias. Inclusive, estava até conversando com a Alessandra, que a gente já trabalhou com a Fundação Lehman, foi um ótimo trabalho, há alguns anos atrás, fazendo a formação e desenvolvimento das lideranças daquela empresa, que é um trabalho que a gente realiza até hoje. E as vagas de trabalho também, né? Indique uma Preta tem um nome muito sugestivo, parece que é só recrutamento e seleção de mulheres negras. Então, também fazemos esse trabalho de recrutamento e inclusão, seja com programas de estágio, programas de trainee e vagas pontuais também. E esse trabalho se estende até hoje. E aí, literalmente, se eu sou de uma empresa, eu ligo lá e tô com vagas aqui, me ajudem a preencher essas vagas. Exato. A primeira camada de trabalho de vocês é simples assim, tem vagas aqui. Exatamente. E aí, esse trabalho que a gente faz com a comunidade, inclusive, nos ajuda a alimentar essa comunidade, né?
de pessoas que podem se interessar por essas empresas, que confiam no nosso trabalho, para passar por um processo seletivo. Então, uma coisa que a gente percebe também é a fragilidade de pessoas que estão procurando uma oportunidade de emprego há muitos anos, ou que estão desempregadas há um certo tempo também. Então, os feedbacks que a gente mais recebe, por exemplo, é de pessoas que se sentiram acolhidas durante o processo, que receberam feedbacks depois da contratação, que é algo que as pessoas não fazem. Então, o trabalho que a gente realiza. Muitas empresas perguntam, me deixa ter acesso ao seu banco de talentos, né? E não é tão simples assim. Primeiro, por questões práticas, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Jurídicas, uma advogada aqui tá me olhando agora na minha frente. Não divulga sem autorização do usuário. Então, assim, não existe isso. Mas por todo o trabalho, empenho subjetivo e objetivo também que existe em nutrir essa comunidade com rodas de conversa, com grupos de WhatsApp, com o grupo do Facebook, que inclusive existe até hoje, com rodas de mentoria, de conversa. Então, a gente nutre essa comunidade para garantir que a gente vai conseguir levar essas pessoas para o mercado de trabalho, e é nessa comunidade aí que eu alimento esse contato com essas pessoas para fazer o recrutamento e seleção, com vagas que vão desde estágio até senioridades mais altas de diretoria também. Você falou uma palavra aí, fragilidade. Eu vou, pelo segundo programa consecutivo, levantar uma bandeira que eu fiz um discurso acalorado aqui, não vou fazer hoje, no programa anterior, que é acabar com essa parte do processo de seleção, que é agora me diga a sua prevenção salarial. Porque para mim, vocês talvez discordem de mim, assim, tá colocando a pessoa contratada na posição frágil de ter que dizer, e tipo assim, caraca, eu preciso muito desse emprego, então vou jogar para baixo o número, eu não faço a menor ideia quanto paga e tal. E aí, enfim, tá depois nos bastidores a gente conversa, vou dar carteirinha pro clube para vocês para acabar com a pretensão salarial, mas é uma coisa que eu defendo. E às vezes a empresa já sabe o quanto ela está disposta a pagar, né? E a pessoa Dá para pular essa etapa, E né? a pessoa se enquadra dentro das habilidades. Enfim, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu concordo com você. Mais um membro pro clube. Sem nenhum Muito problema, bem. né? E como é que você... diga. Posso cooperar? Na verdade, Manda. queria trazer uma questão que ela trouxe ali, que é a questão de você prepara a pessoa para chegar, e aí eu acho que quando você prepara a pessoa para chegar, faz parte do pacote perguntar do que a pessoa precisa, porque às vezes a empresa toma a decisão do que ela acha que essa mulher negra que está chegando precisa, a partir de uma série de vieses que podem ser conscientes ou inconscientes, que podem ser necessidades reais, mas que também pode ser que não seja. E não sendo a melhor forma de você saber o que é e o que não é, também conversar com essa pessoa e não tratar ela como parte de um pacote, de um objeto, sem condições de tomar decisões e de fazer escolhas. E aí eu não estou dizendo que é para você deixar de proteger, que é para você deixar de treinar, mas eu estou dizendo que é para conversar com essa pessoa e entender do que essa pessoa precisa também. E uma outra coisa, que o que eu tenho observado a gente tem organizações que têm feito práticas de diversidade e inclusão e que estão numa etapa em que fizeram uma série de contratações e que agora estão assim, a gente contrata, não sei por que a gente perde talentos. E eu sempre digo o seguinte, porque primeiro você precisa treinar quem vem, mas você também precisa treinar quem recebe. E indo muito no sentido do que você trouxe. Você precisa cuidar de quem está recebendo, você precisa entender quais são as necessidades de quem está recebendo. E às vezes a necessidade de quem está recebendo passa muito pela manutenção de privilégio. Eu vou criar estratégias, isso é um valor para a organização? É um valor para a organização. E aí eu, com um sorriso na fotografia da organização, saio como o senhor ou a senhora valor para a organização. Mas no dia a dia eu vou sabotando a saída dessa pessoa, às vezes sonegando informação. A saída dessa mulher, às vezes, sonegando informação, às vezes criando elementos de constrangimento, às vezes usando elementos do racismo recreativo, que é essa coisa de rir do que não tem graça, fazendo piadas com o cabelo, com a roupa, com o jeito de falar, com a maquiagem que está usando. Peraí, com calma, a gente precisa garantir que todas as pessoas estejam cientes de que isto é um valor para a organização e que a gente vai se adaptar. E que se você precisar de ajuda para entender esse processo de adaptação, que nós gostaríamos de não ter que tratar mais disso, mas como a gente ainda vive numa sociedade que está passando por um processo de transformação numa velocidade pouco acelerada, eu acho que a gente ainda precisa conversar muito sobre isso. E quando a gente pensa em organizações, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do segmento, cada segmento está num estágio do processo evolutivo.
E às vezes a pessoa copia a mesma quantidade de atividades que o outro está fazendo, sem olhar efetivamente para quem que é a sua organização. Então olha primeiro para dentro da sua organização, entende quem ela é, de que forma que ela está, quem são as pessoas que compõem ela, como é que têm sido feitos os processos seletivos dessa organização, e aí a partir desse olhar, no qual eu tiro uma fotografia de quem eu sou e de como eu estou, eu tenho condições de continuar seguindo, e de continuar seguindo de uma maneira muito séria. Se vocês já pegaram o metrô às 6 horas na Sé, quem já teve esse prazer, sabe? Já tiveram? É fantástico, não é? É fantástico. Estrategicamente, enquanto o vagão se aproxima de você, você olha para aquela porta, fica... Quem é baixinho, então, nem se fala, porque você precisa pensar na estratégia de você vai para a direita, você vai para a esquerda, e onde é que existe uma possibilidade da sua mão se agarrar num ferro. Geometria aplicada. Isso. Você precisa... Cosseno. Não, você precisa dar conta daquilo. E a gente não pode esquecer de uma coisa, que a porta da entrada e a porta da saída está no mesmo rumo. E que quando a gente fala de mulheres negras, às vezes essa porta de entrada e saída está no mesmo rumo e as pessoas acabam entrando e desembarcando na mesma estação. E não é porque elas querem. E às vezes elas saem cheias de culpa e de responsabilidade que não é delas, é de um sistema que efetivamente não garantiu o acolhimento para que eu entrasse naquele vagão e tivesse condições de escolher onde eu vou descer, de fazer a minha trajetória, de fazer a minha viagem, né? Então eu acho que tem muito com preparar também esse vagão para receber. E não tem, acho que, resposta pronta para cada empresa. É o que a Alessandra falou. A gente tem que olhar, ver o nível de maturidade, do letramento das pessoas, do nível de machismo que tem, do nível de racismo que tem, para ir trazendo luz, né, pro assunto. E os benches, né, a gente fala dos benchmarks, que são ok, muito bom, a gente troca práticas, mas não dá para pegar uma prática de uma empresa que já está super evoluída e madura, né, na condução desse vagão, e uma empresa que está começando agora. Não, e tem empresas e organizações aí disponíveis para ajudar. Para ajudar. Você precisa ter todas as levantar respostas. a mão para falar, não sei, Isso. Não sei fazer. Tá bom, olha aqui. A Dani tá aqui do lado com toda uma bagagem e sabedoria para poder ajudar. A gente tem que ter humildade para levantar a mão e falar, não sei fazer, preciso de ajuda. Né? Mas nesse cenário que vocês falaram aí de acolhimento, de receber as pessoas, de preparar o ambiente, quem indica quem recebe, de 2020 para cá a gente está num movimento de alguns setores, alguns tipos de trabalho no home office. Home office acaba ajudando ou atrapalhando esse cenário?